Olá, amigos do Cistos no Caminho. Eu sou Orlando Sisto, para quem não me conhece, criador do Cistos no Caminho, e junto com meu irmão Ramiro também, fundador do albergue Cistos no Caminho em Santiago de Compostela. E nosso canal a gente criou lá para trás, em 2014, para meio que atualizar a família e amigos, né, no Facebook a respeito colocando fotos e vídeos da nossa experiência como peregrino em 2014. E cresceu muito e tal, e a gente acabou conseguindo ajudar muita gente, muitos peregrinos durante as suas experiências no caminho, principalmente através daquele serviço que a gente tinha de acompanhamento por GPS, colocar os parentes para conseguir enxergar onde é que os peregrinos estavam e tal. E eu estou fazendo agora esses vídeos contando algumas histórias, né, a respeito da nossa experiência. Eu já contei num outro vídeo a experiência a respeito de quando a gente se perdeu ali em Tardarros e tal. Dá uma olhadinha porque é bem legal. Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu também um outro anjo do caminho, que foi justo na segunda etapa do nosso caminho de Santiago, que deve ter acontecido ou no dia 30 de setembro ou no dia 1º de outubro. Eu não tô, pela minha memória, a gente saiu de Saint-Jean-Pied-de-Port no dia 29 de setembro, chegamos a Roncesvalles, eu quase morto de cansaço. E no dia seguinte, depois eu conto essa história. No dia seguinte, a gente saiu de Roncesvalles. Normalmente o pessoal vai até Zubiri, mas no nosso planejamento a gente tinha programado ir até La Rassonia, né? Que é o prédio ali do conselho, onde ficava originalmente o albergue, e que é onde a gente entrava para fazer digamos assim, o check-in, apesar da gente ficar num outro prédio que ficava um pouco mais para a direita. Se eu achar, eu mostro aqui depois. Você sabe que os meus vídeos eu não tenho roteiro, eu vou mostrando aquilo que tem que mostrar, né? Então, é isso que eu queria fazer. Deixa eu só fechar uma janelinha aqui que abriu à toa. Então, vamos lá. Saímos de Roncesvalles, fomos caminhando, e a gente chegou aqui em La Rassoânia, sei lá, por volta de meio-dia e meia, 1 hora da tarde, e o albergue aqui, as portas ainda estavam fechadas. Eu acho que eles abriam às 2 ou algo assim, ou abriam, sei lá, meia hora depois e tal. Quando eu cheguei aí, vocês lembram, eu estava muito cansado, muito destruído da primeira etapa. Quando a gente chegou aqui em La Rassoânia, as minhas costas estavam destruídas, né? Eu ainda não tinha aprendido. Primeiro, eu estava carregando uma mochila muito, muito pesada. A minha mochila pesava 12 quilos. E eu não tinha ainda aprendido direito aquela técnica correta de você ter a mochila amarrada da forma correta. Quer dizer, eu carregava a maioria do peso da mochila no ombro, quando na verdade o correto é você ajustar a faixa, né, a barrigueira, ajustar as faixas da cintura para que o peso grande da mochila sente no quadril. E aí você usa a musculatura das pernas e principalmente do fêmur, aqui, em volta do fêmur, tal, que são os grupos de musculatura mais fortes do corpo, para eles segurarem o peso. Mas eu não, eu deixava frouxo e deixava quase todo o peso em cima do ombro. E o resultado disso foi que eu cheguei em Larraçoane com o Lucas, né, meu filho, e as minhas costas eu não conseguia aguentar a dor. Então, quando a gente chegou aqui em La Rassoânia, a gente ficou. Já vou compartilhar aqui, porque aí eu já vou mostrando umas fotinhos para vocês, tá? Então, deixa eu abrir aqui antes um arquivo, só um segundinho. Aqui, ó. Vou compartilhar aqui a minha segunda tela. Vocês vão ver justamente aí atrás a foto desse albergue. Então, a gente chegou e a gente veio para cá, ó. A gente ficou sentado nesse banco aqui. Você vê que tem uma fonte aqui na frente, né?
E a gente estava sentado. Eu já não me lembro se a gente estava nesse banco que está aqui atrás do carro ou se nesse banquinho aqui do lado. Eu acho que talvez fosse nesse banco aqui que a gente estava sentado esperando o albergue abrir. Quando a gente estava ali, de trás de uma, né, desse, aqui atrás da onde está essa foto, sai uma senhorinha. Deixa eu ver se eu consigo botar dessa casa aqui, né? Sai uma senhorinha dessa casa e deixa eu ver se eu tenho outra foto dessa casa aqui. Dessa casa aqui, ó. Na verdade, foi desta casa, da casa número 16 aqui. Sai uma senhorinha dessa casa, vestida com um hobby, ainda assim, e ela, o que ela faz, ela vai para essa pracinha para encher um garrafão de água, né? E ela fica aqui olhando para a gente. E, e ela chega para, depois que ela enche o garrafão de água, ela se aproxima da gente e pergunta: você tá com algum problema? Porque eu acho que as minhas feições, o meu rosto mostrava que eu estava realmente com muita dor. Aí, você tá com algum problema? E eu falei para ela, não, tenho muito dolor em mis espaldas e não puedo aguentar-me. Aí ela, sem nada, ela, ela disse, pega suas coisas e vem comigo, né? Então, vem comigo, que eu vou te ajudar. Aí eu e o Lucas pegamos as nossas mochilas e fomos com ela. E entramos na casa dela, né? Nessa casa aqui. Aí, assim, à direita, tá vendo essa janelinha aqui? É a janelinha das cozinhas, salinha de jantar dela. Aí ela pediu para a gente deixar as mochilas aqui ao lado da porta de entrada, na parte de dentro, e nos pediu para sentar ali ao redor da mesinha que ela tinha ali. E pediu, olha, espera um pouquinho que eu já volto, né? Aí ela entrou, ficou uns 5 minutos lá dentro, já voltou sem o hobby, vestida, né, com uma roupa normal, e ela trazia na mão um pote com uma coisa meio gosmenta verde escura, sei lá, marronzada tal, e sem o menor, né, sem o menor pudor, falou assim, tira a camisa. E com aquela voz que você fala assim, eu não tenho aqui o que, não vim aqui para discutir, né? E aí eu tirei a camisa, ela veio por trás, pegou, encheu a mão com aquela pasta, aquela coisa, e jogou nas minhas costas e começou a esfregar de cima a baixo até quase aqui embaixo, né? A entrada do cofrinho, né? Até aqui embaixo no final da espinha aqui, e mexendo bastante, tal, repassando, aquele negócio começou a esquentar de um jeito, e ela passando, massageando, não sei o quê. Aí ela falou, coloca a camisa agora. Aí eu falei, nossa, vai estragar minha camisa. Não estragou. Tudo beleza. Ela espalhou bem, não sei o que e tal. Coloca a camisa. Aí colocou. Aí ela simplesmente falou assim, bom, agora vamos comer. Ela espalhou na mesa bolos, pães, geleias, manteiga, leite, café, tudo que ela tinha, ela colocou na mesa para nós ali. A gente tomou café junto com ela e ela começou a contar a história da vida dela. Aí ela disse, olha, é uma pena vocês chegarem aqui e o albergue não está aberto, porque durante os anos todos, sei lá, quase 2 décadas que eu cuidei, eu era responsável pelos peregrinos, para receber os peregrinos no albergue, a gente nunca deixou ninguém sem ser atendido, a gente nunca teve nossas portas fechadas e a gente abria muito mais cedo. E a gente, né? E ela falava a gente porque era ela e o irmão dela. E quando nós tomávamos conta dos peregrinos, o nosso primeiro objetivo sempre era o bem-estar deles, sempre cuidava, a gente curava lesões, a gente garantia que eles não passassem fome e tudo mais. E é uma pena ver que peregrinos chegam aqui na frente e encontram as portas fechadas, né? E principalmente quando chegam, como você chegou assim, com dores e tal, né? E aí ela contou a história que o irmão dela foi
durante muitos anos o prefeito da cidade, o alcaide da cidade, né? E era uma pessoa muito querida, muito amada, e que naquela época que a gente estava conversando com ela, ele ficava no andar de cima ali, ele estava ali no andar de cima da casa e sofria já de uma forma mais avançada de Alzheimer e tal, então ele já não podia trabalhar, fazer nada, mas ele continuava ali na casa. Inclusive, num determinado momento, ela foi buscá-lo e apresentou, nos apresentou a ele. E depois, ela nos levou para uma parte, para um quartinho que ela tem no final da casa, no fundo da casa, que é um museu com todos os presentes que eles receberam, de muitos peregrinos em agradecimento ao trabalho que eles fizeram. E aí ele pegou. Aí ela nos mostrou e tal, muita coisa do Brasil ali, muita camisa de seleção brasileira, bandeiras do Brasil, muitas coisas ali. E aí ela nos mostrou, aí eu pedi a ela, pô, será que a gente podia tirar uma. A senhora foi tão querida conosco, a senhora se importa da gente tirar uma foto com a senhora? A gente tirou a foto e só nesse momento veio na nossa cabeça, ou pelo menos na minha cabeça, eu falei assim, putz, até agora eu não sei o nome dela. E aí ela disse: Não, meu nome é Maria Camino e o meu irmão se chama Santiago Zubiri, né? E aí ela olhou para mim e falou: Olha, tudo bem, conversamos, não sei o quê, como é que estão as costas? E somente nesse momento que eu me dei conta de que eu já não sentia qualquer dor. Minhas costas estavam perfeitas como se eu tivesse em casa, antes de ter sequer viajado para o caminho, né? E ela se despediu da gente. Ó, o albergue já abriu. Siga adiante, bom caminho. A gente agradeceu. Sim, eu principalmente agradeci muito porque ela tinha meio que me salvado ali. E foi isso. E dali para frente seguimos. E na etapa seguinte a gente foi para Pamplona, que também tem história, que um dia aí para frente eu conto, né, dessa história da ida para Pamplona e depois para Puente la Reina. Mas é isso, gente. Então, é só para mostrar para vocês aqui, ó. Então, esse aqui é o irmão dela, né? É o Santiago Zubiri, né? Que ele está justamente mostrando um pedacinho daquela salinha, né? A salinha com os presentes está aqui. Vocês veem que eles têm credenciais de peregrino que foram entregues para ele. Olha a quantidade de coisa do Brasil que tem aqui, né? Uma série de presentes e livros que eles receberam, né? Então, né, a foto ficou meio fora de foco, mas tudo bem. Livros que eles receberam, e aqui está que são os 10 mandamentos do peregrino, né? E esta aqui é a Maria Camino, né? Abraçada com o Lucas, né? Um anjo para gente. Infelizmente, nos caminhos seguintes, nas vezes seguintes que a gente passou por La Raçoânia, eu tentei, a gente bateu na porta, tentamos encontrá-la ali e ninguém atendeu a porta. Eu fiquei sabendo que alguns poucos anos adiante, esse senhor Santiago Zubiri faleceu. Inclusive, encontrei muitas notas em jornais e tal, né, a respeito do falecimento dele, e deu para perceber quanto ele era querido por toda a comunidade local e pelos peregrinos e por associações de amigos dos peregrinos e tal. Então é isso, mais um anjo no caminho, Maria Camino, que nos ajudou muito num momento crucial da nossa peregrinação, e como esses a gente encontrou vários, né? Então, de novo, eu volto a comentar da importância da gente ter sempre muita atenção para o que nos rodeia e da importância que tem no nosso caminho da gente não se fechar em nós mesmos, porque
em vários momentos, quando a gente está cruzando os pueblos, a gente vai ver sempre essas senhorinhas sentadas na porta da casa, né? Porque já fizeram o serviço de casa, né? E agora estão simplesmente acompanhando a vida do lado de fora, vendo os peregrinos passarem. Ou quando você está num determinado bar e você está com algum problema, alguma dificuldade ou uma dúvida, não tenha vergonha de se aproximar das pessoas locais que estão ali naqueles pueblos e perguntar a eles: vem cá, eu estou passando por esse problema, eu estou com certa dúvida, será que o senhor pode me ajudar? Em geral, com muito poucas exceções, o pessoal local gosta dos peregrinos e gosta de ajudar. Então, essa relação enriquece muito a tua experiência do caminho. Beleza? Então é isso. Essa é a história da Maria Camino, do seu irmão, né, Santiago Zubiri, e, e de mais uma intervenção angélica para que a gente pudesse cumprir o nosso plano e a nossa peregrinação em 2014. Tá bom? É isso. Algumas dessas histórias, de novo, eu conto no meu livro, Um Guia Sem Etapas, que está na Amazon. E é um livro que traz sugestões e que traz uma série de informações que eu acredito de coração podem ajudar os futuros peregrinos a conseguir extrair o máximo da sua experiência como peregrino no caminho de Santiago. Fiquem com Deus, bom caminho. E seguimos adiante, mais histórias ali para frente. Tchau, tchau.